Bom, gente, Câmara Esportiva de volta. Olha, são 12 horas e 40 minutos. Convidamos aí as duas entidades que fazem parte do futebol profissional aqui da cidade de Guarulhos, duas entidades históricas, com grandes feitos, né? Estamos falando aí da Associação Atlética Flamengo, ao meu lado o Edson Filho, carinhosamente a gente trata de Edinho, com todo respeito, né? Que está à frente da Associação Atlética Flamengo, na condição de presidente. E estamos aguardando, por parte do Guarulhos, o presidente Ricardo Agéia. Já ligou aqui para a produção, está um pouco atrasado, então a gente vai em frente. Só lembrando o telespectador, campeonato... Não pode perder o avião, Não pode perder o avião. O Campeonato Paulista, isso muda de estado para estado, né? Eu sempre eu gosto de deixar isso bem claro. Aqui em São Paulo, futebol profissional, né, nós temos na divisão especial a Série A1, A2 e A3, e agora temos a segunda divisão. É essa segunda divisão que compõe aí, são 5 grupos com 8 equipes, totalizando então 40 equipes, né? Está sendo disputada a primeira fase, vão se classificar para a próxima fase 3 equipes de cada grupo, e o melhor colocado de toda a competição, o melhor quarto colocado. E aí vão totalizar aí 16 equipes, né? E lá na frente vão formar então 4 grupos de 4. Nós estamos na 6ª rodada. Antes de começar, a produção está no ponto aí? Deixa só os resultados da última rodada e a classificação. Nós tivemos aí Guarulhos vencendo o Amparo, jogou em casa por 2-0. O Paulista venceu o Flamengo jogando em casa por 2-0. São José venceu o Mogi, também jogando em casa por 2-0. O Atlético perdeu, foi uma chacoalhada, né, do Joseense pelo placar de 7-0. E com esses resultados nós temos a classificação. Primeiro São José com 13, segundo Guarulhos com 12, terceiro Paulista com 10, Flamengo na 4ª posição com 9. Na 5ª posição nós temos o Joseense com 6 pontos, o Amparo com 5, União Mogi com 3 e o Atlético Mogi na última posição do grupo 4 com nenhum ponto. Com essa classificação nós temos aí a próxima rodada, está aí o grande clássico da cidade. Flamengo tem o mando do jogo, recebe o Guarulhos domingo às 10 horas, daqui a pouco a gente fala sobre isso. O Joseense recebe o Amparo também às 10, o Paulista São José recebe o São José no domingo às 15 horas, e a rodada do grupo fecha com o jogo União Mogi e o Atlético Mogiano no domingo às 10 horas. Tá certo? Legal. Bom, deixa eu pegar uma boa tarde aqui do Edinho, meu grande amigo. Edinho, um prazer tê-lo aqui, viu? Obrigado por atender o nosso convite. Ulisses, boa tarde. É sempre uma honra estar aqui, você sabe disso. Programa pioneiro de esporte na cidade, né? A Câmara Esportiva. A gente fica sempre muito, muito feliz de estar aqui. Um abraço ao Tassi também, ao Tassinho, que são figuras caricatas e que fazem parte integrante do grupo, né? Pois é. Época do Robson Malheiro, era uma época boa também, né? O programa é pioneiro, mas eu tenho prazer e orgulho, viu, Edinho? Eu não posso deixar passar isso. De ter ao meu lado aqui aquele que começou lá atrás com tudo isso, né? Esse grande jornalista que é o Oswaldo Tassi. Eu me orgulho de ser seu amigo, né? E de estar aqui hoje ao seu lado fazendo esse programa, viu, Tassi? Sem dúvida. Né? A honra, grande mestre. Prazer é meu, todo meu. Então tá bom. Senhor, você me dizia em off, eu já passei para o telespectador, né? Tivemos esse encontro por 2 vezes no ano de 2000, né? Já se vão 18 anos, com 2 vitórias do Flamengo. Campeonato Paulista naquela oportunidade? Era o Campeonato Paulista, na época, eu tenho quase certeza que era B1A. B1A. Né? Eu não lembro se já tinha mudado a nomenclatura de B1A ou B1. Sim. Isso eu realmente agora não me recordo. Mas foram 2 oportunidades, né? 2 vitórias do Flamengo. O Flamengo aquele ano subiu para a Série A3. Né? Foi campeão da Série B1 aquele ano. Você já esteve aqui, já contamos a história do Flamengo por várias vezes, uma instituição fundada em 1954, que depois de muitos anos de futebol amador, vem para o profissional. Numa época que eu dizia aqui em off, né, Edinho, nós tínhamos na segunda divisão B2 e B1, depois A3, A2 e A1. O Flamengo começou lá atrás, né, na B2, né? Era a 5ª divisão, né? E depois ainda foi feita a B3, né? Depois que o Flamengo... A gente começou na 5ª divisão e teve um crescimento muito rápido, né? Em 4 anos já estávamos na 2ª divisão. Poucos clubes conseguiram isso, poucos, né? Acho que só o Flamengo, São Caetano e Barueri, puxando assim um histórico recente. Né? As 4 equipes, as 3 Chegou equipes. Pertinho, né? Numa 2, depois... Eu falo que era a onda estava bem alta e a gente estava surfando, né? Infelizmente... Naquela época o poder público podia estar um pouquinho mais próximo, não esteve, né, Ulisses? Era um momento que Guarulhos ia ter uma equipe na 1ª divisão do campeonato profissional. Mas enfim, da A2 a gente viemos aí
de acordo com o regulamento, houveram os rebaixamentos. Hoje estamos aí com a equipe na segunda divisão do futebol. Como é que está essa questão do Flamengo? Vamos começar, Edson, aguardando ainda a presença do Ricardo. Como é que está a situação do Flamengo hoje de estrutura? Isso que é legal a gente falar, né? A gente sabe que você é um batalhador, correndo sempre atrás de recursos. Recentemente teve uma parceria com o Corinthians para tentar trazer recursos para a agremiação. Como é que está o Flamengo hoje nessas questões? Ulisses, a nossa parte estrutural lá do estádio Antônio Soares de Oliveira, onde o Flamengo tem a permissão de uso, né? Hoje a gente não precisa praticamente sair do estádio para fazer uma academia, ter um bom alojamento, um bom refeitório, um setor de fisioterapia. Tudo isso a gente faz lá dentro do estádio, né? Quando, na nossa época lá atrás, o Flamengo acabou agregando tudo isso ao patrimônio da cidade, né? Então essa parte uma estrutura que o Corinthians trouxe, depois mesmo tendo terminado a parceria, sim, essa estrutura permaneceu lá no clube. Hoje nós temos um alojamento lá para mais de 60 atletas. Que maravilha. Né? Que foi feito em parceria realmente com Corinthians e Flamengo. Os dois contribuíram financeiramente. E agora o dia a dia é difícil, né? Muita gente criticou na época, né, senhor? Muita gente criticou. O Flamengo está perdendo a identidade, mas escuta, é Corinthians ou é Flamengo? É Flamengo ou é Corinthians? E eu sempre defendi, porque eu falava, gente, esse é um caminho. Se não houver isso, se não acontecer isso, não se tem dinheiro para bancar a equipe. E tenho certeza que não se perdeu a história, a essência e aquilo que se pretendia. E, Ulisses, eu vou um pouquinho mais fundo ainda, tá? Se não tivesse a parceria naquela época, não teria futebol profissional na cidade, nem para Flamengo nem para Guarulhos. Sim. Porque o Corinthians ele contribui muito para a manutenção do estádio, com pagamento de todas as taxas, com pagamento de laudo de engenharia. Porque o Guarulhos também faz uso das dependências lá para os seus mandos de jogos, né? Então, provavelmente, depois de 2010, provavelmente o futebol da cidade já está um pouquinho licenciado, porque os laudos técnicos não estariam ativos. Sim. Né? Que você sabe que o custo é gigantesco na cidade para manter. Né? Então, hoje o nosso dia a dia é um campeonato novo, né, Ulisses, que fazia também 18 anos que a gente disputava, que foi em ano de 2000, com limite de idade, mas eu acho que o Flamengo fez 3 vitórias boas no início da competição, demos 2 escorregadinhas aí, mas eu acredito que o time está no caminho certo. Pelo que a gente conversa até internamente com os outros clubes, eu acho que os 4 primeiros colocados ali são os que vão brigar por essas 3 vagas e tem grande chance desse grupo ainda ter o 4º colocado. Sim. O melhor colocado de toda a competição. Caso dê certo, acho que vai ser muito legal para a cidade, tanto Flamengo como Guarulhos, numa segunda fase, muita mostrando que a cidade tem força. Né? Como é que está? A gente que lida com o esporte, a gente sabe que o futebol que acontece numa Série A1 é um futebol, na Série A2 é outro. Segunda divisão a gente sabe que é um futebol de mais pegada. Você está dizendo que está limitado a 23 anos, é isso, né? Isso, 23 anos, é o limite de idade. E como é que, na questão de número de atletas, como é que está o Flamengo hoje? Quantos atletas compõem o profissional do Flamengo? Nós conseguimos na federação, eu digo nós, porque eu acabei ligando para vários presidentes de outros clubes no estado de São Paulo para tentar fazer uma mudancinha no regulamento. Né? O regulamento da competição ele permite que você tenha 23 atletas e mais 3 goleiros, serão 26. E nessa mudança que a gente conseguiu, a gente fez com que os atletas que tivessem jogado pela base do clube no ano anterior não entraria nessa relação, né? Então, ou seja, de 25 atletas, você acabou subindo para 35 de acordo com a sua base do ano anterior. Hoje o Flamengo tem contratado, né, sem contar os atletas que estão na lista B, que a gente fala que são os da base, são 16 atletas. Pediu, né? O Bruno... E a gente tem mais 8, 9 atletas que subiram do Sub-20, da Copa São Paulo, que faz parte integrante desse grupo. Hoje chegou mais um zagueiro, a gente contratou ele ontem, já estava em treinamento, que é o Vinícius Bebê, veio do Grêmio Osasco, agora que estava jogando a Série A3, já estreia no final de semana, né? Então a gente foi para 17. E a gente está atrás mais de umas 2 pecinhas ainda, mas a gente está esperando o decorrer do campeonato, porque é um campeonato longo, né, Ulisses? Sim. Você não pode fazer loucura num campeonato desse, que daqui a pouco você não tem o fôlego. Estamos com imagem aí, né? O Edson falou do estádio. A gente está indo com bastante calma. É esse estádio que nós estamos mostrando, com uma estrutura realmente maravilhosa, né? Muito difícil para manter, viu, Ulisses? Diga-se de passagem, né? Sim. Porque mesmo sendo um estádio municipal e o Flamengo tem a permissão de uso, todo o custeio do estádio, seja com água, com luz, com gramado, com laudo, com funcionário, tudo é feito pelo Flamengo, né? Então, pra gente, se você tiver uma receita aí de... você poderia pegar uma receitinha de 15 mil reais a mais que você tem desse custo e colocar na equipe, né? Então a gente tem que separar esse dinheiro e deixar de lado para manter o estádio, né? Porque às vezes muitos munícipes não entendem isso, né? Que acho que é só colocar o time dentro de campo, né? Edinho, essa mudança da federação limitando 23 anos
na sua ótica, avança ou cria problemas para uma aspiração maior na competição? Tá, se no início eu era favorável, talvez que tivesse um atleta ou outro acima da idade, né? Mas eu acho que a gente está na 4ª divisão do Campeonato Paulista, né? Eu acho que essa divisão tem que ser aquela divisão para formar realmente atletas. Né? Tem muitos atletas aí que você pega com 22, com 23 anos, que tem chance de estar num clube grande, mas ainda não estourou. Que essa parte de maturação do atleta até os 22 anos, a gente fala. Sim, mas é tão precoce hoje, né, Edicinho? Você vê atletas aí sendo comercializados, inclusive, com 16 anos, 17 anos. Então hoje eu sou favorável que tenha essa limitação. É mais difícil, principalmente para nós, o Flamengo, que veio sempre dos últimos anos contratando atletas sem limite de idade, o mercado acaba restringindo, né, Tássio? Mas eu acho que isso força você ter uma categoria de base mais forte, que é isso que é um dos legados que eu pretendo deixar para o Flamengo assim que eu sair da presidência, ter uma categoria de base forte, né? Hoje qualquer clube, né? A gente se preocupava, né, Luiz, quando você era diretor, que era não cair. Na verdade, a gente deixava de lado isso. Exatamente. E hoje uma das formas de receita do clube vai ser a venda de jogadores, você tendo uma categoria de base forte, né? Mas então é isso que a você, gente está buscando. na sua opinião, fortalece ou enfraquece o sub-20? Se você trabalhar de forma conjunta, você fortalece. E sabe o que fortalece? Hoje a gente tem 10 atletas que são do sub-20 que faz parte desse grupo. E dentro desse grupo nós temos 3 titulares. Que é o Ian, lateral direito, o João Vitor, lateral esquerdo, e o Erilan, que joga agora contra o nosso goleiro, vai jogar novamente contra o Guarulhos. Eles vieram da Copa São Paulo. Caso a gente não tivesse nessa divisão, tivesse numa Série A3, provavelmente esses garotos não teriam oportunidade. Então você acaba fazendo, estimulando esses garotos a permanecerem no clube, porque sabe que eles podem entrar no campeonato profissional. O regulamento não permite nenhum acima de 23. Tem uma decisão liminar que é do Sindicato dos Atletas que permitiu ser livre o campeonato. Ela tem vigência, mas isso é uma coisa que eu conversei muito com o presidente da federação e até com os outros clubes. Quem faz o regulamento da competição são os clubes. Agora não é porque tem uma decisão judicial que você vai passar por cima do regulamento que você próprio criou, né, Tassi? Então o Flamengo vai respeitar esse regulamento de até 23 anos. Mas hoje os clubes que quiserem contratar acima, está liberado sob uma liminar judicial. Ah, pode? Pode. Hoje a liminar ela permite. Edinho, você está falando aí dessa parte comercial, né? Nós estamos no maior estado da União, né? São Paulo, digo maior em termos de negócios, né? E o futebol não é diferente a isso. Muito empresário cercando lá as dependências do clube. Isso é muito difícil, né? E vocês têm na estrutura de vocês alguém que responda por isso, por essa negociação? Eu sei que a tua agenda é repleta de afazeres, né? Sim. O Flamengo hoje tem uma estrutura que cuida disso? Hoje nós temos, inclusive, um diretor que só cuida disso, né? Essa conversa com empresários, com outras pessoas, porque é muito difícil. Você monta uma equipe, mas na beira do campo tem 5, 6 empresários aliciando o seu jogador, né? Então, se você não tiver essa parte estrutural por trás, daqui 2 meses você perdeu o seu atleta, né? Então hoje o Flamengo ele tem esse departamento. Tá certo. Passa o microfone pro... Chegou o Ricardo. Ricardo Agéia. Não perdeu o avião. Não perdeu o avião. Ricardo, legal, né? A gente imagina que chegar aqui não é fácil. Essa loucura que é São Paulo, igual não é diferente. Mas um prazer tê-lo aqui também, viu? Boa tarde. Boa tarde, eu agradeço. Obrigado pelo convite. Desculpa um pouco o atraso, desculpa Edson, Tassi, Ulisses. Correria, faz parte, né? Não tem jeito. Então, Ricardo, estamos abordando aqui com o presidente do Flamengo, com o Edicinho, sobre esse encontro, né? É o terceiro encontro, né? 2 encontros que aconteceram no ano de 2000, já se vão 18 anos. E agora, novamente, as equipes se defrontando, dessa feita no Campeonato Paulista, jogo que acontece no próximo domingo, às 10 horas. Aqui, um grande espetáculo para o público, né? Com certeza vamos ter aí um grande futebol. Como é que tá? Como é que estão os preparativos? Você esteve aqui no último programa, esteve no exterior, né? Tentando divulgar o clube, atravessar as fronteiras aí, tentando chamar recurso. Como é que está o Guarulhos hoje? Bom, foi muito bom, aquilo que a gente já falou, foi legal. Agora essa semana é trabalhar, pensando já no clássico, pensando no jogo, aquilo é um pouco mais uma parte de divulgação da marca, do clube, mas em campo o time tem que corresponder. Não adianta a gente também fazer todo esse movimento, todo esse aporte e o time não andar. Eu acho que o clube tem correspondido, o time tem correspondido, né? A gente sabe do jogo de domingo muito difícil, muito difícil. A análise que a gente tem de verdade é que as duas equipes têm condições amplas de vitória, né? Tanto o Flamengo como o Guarulhos. Os 2 ataques são muito bons, dá para observar pelos números, né? Isso.
Então a gente tem a expectativa de um bom jogo. O que a gente mais pede de tudo isso é que os torcedores entendam que a rivalidade acontece dentro de campo, de que é bom para o futebol da cidade as duas equipes rivalizando dentro de campo e não fora, porque isso pode causar constrangimento com policiamento, problema para o Flamengo, problema para o Guarulhos. Nesse mando de jogo, o mando de jogo é do Flamengo, o Edson deve ter falado disso. Mas assim, a gente pede para o nosso torcedor respeitar o local, respeitar a torcida adversária, porque na próxima somos nós. Sim, então, o que a gente fizer de errado hoje, nós vamos não ter desculpa no retorno. É um jogo decisivo, mas que faz parte, que é importante. As duas equipes estão na frente da tabela, tanto o Flamengo como o Guarulhos estão brigando para classificar e devem brigar, se Deus quiser, para classificar até as últimas rodadas. E é isso que a gente quer. Ficamos felizes com isso e esperamos um bom jogo. Só nessa abordagem que o Ricardo fez, produção, você tem aquela imagem do estádio aí? Tem, acho legal aproveitar o momento. A gente mostrar a direção do Flamengo está preocupada com essa questão da rivalidade. São 2 acessos para o estádio, né, bem definidos. O lado esquerdo, de acordo com a imagem, é o estádio para a torcida do Flamengo. E vai ter uma entrada por aquele local, ou seja, se dividindo as torcidas. E do lado direito, né, é o pessoal do Guarulhos. Então, tenho certeza que vai correr tudo maravilhosamente bem, mas já é bom o torcedor tomando conhecimento, né? Então, entradas distintas para as duas torcidas aí no estádio Antônio Soares de Oliveira, competição que acontece agora no próximo domingo às 10 horas. Aproveitar e falar do ingresso, né, Tassi? A inteira é R$10 e meia R$5. Olha, é um valor que todo mundo tem condições de poder pagar para ver realmente um grande espetáculo. Ricardo, a equipe está pronta, com todos os jogadores à disposição da comissão técnica? Sim, nós divulgamos também essa imagem na nossa rede social, avisando o nosso torcedor. A gente só pede que o Flamengo cuide um pouco do nosso torcedor com questão de, pelo menos, água, alguma estrutura para o torcedor poder acessar ou comprar ou ter isso. Acho que eles estão pensando nisso, mas a gente aqui já deixa ressaltado que a gente está preocupado com o nosso torcedor, queremos que o nosso torcedor seja bem acolhido também, né? E tenho certeza que será, mas de qualquer forma vale a pena a gente dar uma ratificada. O time está bem, está treinando, a gente tem dificuldade com relação a pronto dentro do campo, enfim, essas coisas são difíceis para nós. O Flamengo joga praticamente 2 jogos em casa, o turno e o retorno, né? Então isso faz falta para nós. A gente sente muito o gramado. A gente percebeu nos últimos jogos isso, que aquele arremate final, aquela decisão, aquela bola que quica um pouco diferente, nos traz um pouco de dificuldade. Mas vamos tentar superar tudo isso com vontade, com determinação. Acho que os meninos estão bem focados com relação a isso. Equipe completa então para esse encontro aí do próximo domingo. Completa. Legal. Tassi. A expectativa, claro, é de um bom jogo, né? Agora eu pergunto, a expectativa de público, porque o público não tem comparecido, infelizmente, né? Por várias razões, por várias circunstâncias. Guarulhos pena por isso, pela proximidade que tem da capital. É um centro, próximo a um centro onde acontecem os grandes jogos, as grandes partidas. Isso o torcedor faz a opção dele. Ele vai ver um Palmeiras, Corinthians, e não tem comparecido no estádio. Quer dizer, esperamos que esses torcedores compareçam no domingo, para mostrar a força do futebol profissional. Que venham os torcedores do Guarulhos e que venham os torcedores do Flamengo. Está sendo feito alguma coisa nesse sentido para sensibilizar o torcedor, para ele ir vir ao estádio mesmo e torcer mesmo pelo seu clube? Tá, se eu vou até passar a pergunta pro Edson, porque na verdade esse é o plano de jogo deles, é um trabalho que eles estão fazendo, a gente também tem divulgado pro nosso torcedor, enfim, a gente tem feito isso fora, em outros jogos, a gente sente falta mesmo do torcedor, mudamos o horário do jogo, porque o nosso jogo era sábado, aos sábados, mudamos pro domingo, porque alguns reclamavam que aos sábados, enfim, e não adiantou, não é isso, eu acho que é o time em campo mesmo, a gente está brigando por acessos, que eu acho que isso tudo vai atrair o torcedor. O Edson vai responder melhor que eu, porque já teve em outras divisões maiores e sabe como é isso. O torcedor carece da briga, da competição lá em cima, mas talvez numa 3 ou numa 2 ou briga por acesso. O torcedor gosta de receber presentes.
Seria interessante sortear alguma coisa. Eu nem vi os periódicos hoje da cidade, já está sendo anunciado esse jogo, produção? No jornal do Alemão. Ô, Alemão, você sempre na frente. Já anunciou. Mas legal os periódicos da cidade, os jornais, começar a divulgar, dá tempo aí de soltar essas matérias. Isso aí. até é uma crítica, né, Ulisses? Infelizmente, esse ano a gente sentiu, puxar acho a que orelha aqui, não tem problema, acho não. que tanto o Flamengo como o Guarulhos sentiram isso dos jornais da cidade, que deram uma sumida com relação ao futebol profissional da cidade. Mas, né? olha, começa pela mídia, hein, gente? Então, Começa por a nós. gente até agradece Temos também essa responsabilidade. essa abertura do programa, que a gente sabe que aqui toda semana está sendo falado de Flamengo, está sendo falado de Guarulhos. E nós temos, hoje a gente tenta chegar um pouquinho mais próximo, Tassi, até te respondendo através das mídias sociais do clube. Vamos colocar a partir de hoje, vai rodar um carro de som, né, ali nas redondezas do estádio, para ver se a gente consegue trazer esse torcedor. Mas como o Ricardo bem disse, eu acho que esse retorno da torcida vai ser de acordo com o seu resultado dentro de campo. Né? O Flamengo teve um descenso onde o torcedor ele ainda está muito desconfiado com relação a isso. É natural, a gente entende isso, mas esse trabalho tem que ser dia a dia, essa confiança tem que voltar dia a dia. Tá? Porque a divulgação depois acaba sendo de boca, né? Sim. E só para responder para o Ricardo, para ele ficar tranquilo e para a torcida do AD ficar tranquila, já foi construído lá no fundo um novo bar, vai ser inaugurado inclusive nesse jogo para que a torcida seja bem recebida lá. Bacana aí. Tassi. Eu acho que talvez tenha faltado uma inclusão na mídia maior. Na mídia em São Paulo, por exemplo. Os programas esportivos que são inúmeros. Se você fica acompanhando, você não vê nenhum programa falar do jogo profissional em Guarulhos. Infelizmente a TV aberta que a gente acaba não tendo na cidade, né? Você vai para Mogi jogar contra o União Mogi e contra o Atlético, tem uma emissora da TV Globo, tá lá, então na hora do almoço a pessoa tá assistindo, né? Eu diria, eu sei que é difícil manter um assessor de imprensa no clube, isso custa dinheiro. E o Flamengo e Guarulhos penam pela presença desse recurso, né? Para poder contratar de fato um profissional de imprensa que poderia fazer esse trabalho. Aí eu discordo um pouquinho, tá? Você vê, a gente tem o nosso assessor de imprensa, sempre teve o nosso assessor de imprensa dentro do clube, mas a grande mídia ela não se interessa pela quarta divisão do futebol de São Paulo e de Guarulhos. Mas se o assessor de imprensa tiver um bom relacionamento... Mas a matéria sempre vai, tá? Só que o retorno não vem. Mas tem que ir lá. Não, mas aí vai entrar outros fatores, que é o fator comercial da coisa. Tem que ir lá. Passa o microfone para... Não, Edson tem razão. A gente também tem assessor de imprensa, também faz as matérias, manda, e às vezes o espaço não... Na verdade, assim, às vezes tem até o espaço. O que acontece, Tassi, o que a gente precisa, Tassi, é estar em divisões maiores. Aí, quando a gente estiver nessa divisão maior, esse torcedor vai vir. O torcedor Flamengo lotou o estádio várias vezes, a gente acompanhou e viu. Eu tenho certeza, quando o Guarulhos estiver em divisões maiores, vai lotar também. Mas enquanto isso não chega, tem que haver um trabalho. Eu sei que é difícil. A gente tenta, eu tenho certeza que o Flamengo tenta, o Guarulhos tenta. E que tem o AD. Mas eu acho que assim, eu tô com uma expectativa boa de público. Eu não sei como é que tá a venda de ingressos antecipadas. Assim, eu tô contente porque é o seguinte, ele vai pôr o dinheiro no bolso. Mas no próximo sou eu. E a gente vai brigar para no próximo... A sorte foi sorte, esse ano o primeiro mando de jogo é deles. Mas a gente quer que isso... Eu quero brigar com o Flamengo até a última rodada pela primeira colocação, que o próximo jogo nosso... Porque isso vai atrair o público. Sim, essa disputa, que é saudável, que é só dentro de campo, eu tenho certeza que se no retorno, o Flamengo com 21 pontos, nós com 22 pontos, ou com os dois com 21, e brigando pro topo da tabela, vai lotar aquele estádio. Então é isso que vai acontecer. A gente precisa pôr os times têm que continuar brigando. Isso é fundamental. Mas eu volto ao assunto bom, pro bem, eu fiquei muito chateado, muito triste. Uma emissora de São Paulo falou do Flamengo e disse que o Flamengo é dirigido por uma mulher. Veja a ignorância que impera. Ele procurou na internet antigamente a fundação. Não, você vai falar melhor que eu, mas é certeza é isso que o cara fez. Pois na internet achou uma coisa histórica. Então eu acho que um assessor de imprensa
Eu até cortei o cabelo por causa disso, viu? Não tem mais essa coisa. Será que não é esposa do Edicinho? Que ele quis... Ele fez confusão que quem fundou lógico, o clube foi de fato uma senhora. Mas Não é, o presidente do Flamengo não é uma senhora. Eu acho que se o Flamengo e o o Guarulhos, pudesse manter um profissional de imprensa que visitasse os programas esportivos em São Paulo, levasse lá os seus releases, enfim, uma presença constante, eu acho que poderia mudar um pouquinho. Deixa eu fazer. Isso é fundamental. Isso aqui é... Não, isso não está em questão. Eu acho legal. O futebol não está em questão. O desempenho do futebol não está em questão. Tem que ter futebol, sem dúvida nenhuma. Mas você come um prato sem o feijão? Não, arroz e feijão. Então tem que haver um equilíbrio nas outras coisas. Deixa eu fazer olha, deixa eu chamar. Eu estou aqui, produção? Estou aqui, né? O que acho legal de poder ter aqui tanto uma agremiação, tanto o Guarulhos como o Flamengo, né, entidades que nós respeitamos muito, né, faço questão que venham, eu me sinto na obrigação, porque já estive do lado de lá também, como gestor, como dirigente, e hoje estamos aqui responsável pela divulgação desse trabalho que é maravilhoso, é chamar a atenção dos empresários da cidade. O Ricardo Agés esteve aí recentemente na China, foi levar o nome do clube, trouxe uma ideia diferente de criar um brasão. Isso tudo é para movimentar, para ter assunto, para poder tentar buscar recursos. E o Flamengo também, quando se fez lá no passado uma parceria com o Corinthians e continua tentando parceiros, eu me julgo um dos responsáveis também por tentar ajudar nisso. Então, eu estou falando com você, amigo empresário, você comerciante, que você traga a sua marca, você traga o seu produto para estar atrelado a essas marcas Guarulhos e Flamengo. Queria até que levantasse tua camisa, Ricardo. Tá aí, olha. Né? O Ricardo com o uniforme do Guarulhos, o Edicinho com o uniforme do Flamengo. O seu produto, a sua marca pode estar estampado aqui, olha. Né? E dar visibilidade ao seu produto. Quando se fala de ajuda, eu já mudei até a minha forma de falar. Investimento. Você estando atrelado a essas agremiações, você está investindo. Você coloca a sua marca e com o retorno tenho certeza que vem forte para você. É isso que a gente tem visto. E aí concordo com o Ricardo, que o chamamento de torcedor, a ida para os estádios, vai ser quando tiver realmente numa divisão superior, porque aí cria-se uma situação também de uma cobertura melhor. Né? Sim, e o que ele falou é fato. Quando o Flamengo estava disputando as divisões maiores, puxa, lotava o estádio. Isso estádio para quantas? 15 mil pessoas? Hoje pela federação, sem a arquibancada nova, que ainda não está em uso, é 6.300 o limite. Sim, cansou de encher as arquibancadas lá. Isso é fundamental, tem que ter futebol no campo, sem exatamente. dúvida. Mas tem que haver esse trabalho para sensibilizar a mídia maior, falar do jogo, falar do que está sendo feito, para o torcedor comparecer, porque senão não vai comparecer. Talvez ele venha assistir o jogo Guarulhos e Flamengo e Guarulhos, motivado pela pseudo-rivalidade entre os dois clubes. Mas não é aquele torcedor que vem sempre, que está sempre presente, sabe? Então é preciso fazer, eu acho que é preciso fazer esse trabalho. Enquanto esse trabalho não for feito, Guarulhos e Flamengo vão continuar patinando, infelizmente. Tá certo. Cada um tem a sua opinião. Não é isso? Até com parte disso. Bom, assim, vamos finalizando, né? Legal ter vocês aqui, né? A mesma pergunta que eu fiz para o Ricardo, a equipe está completa para esse encontro. Também ainda com uma duvidazinha. Estreia de jogadores, tem estreia né? de jogador. Um zagueiro foi contratado, ele já estreia, provavelmente. Sim. Ainda estamos na dúvida se nosso goleiro Matheus ele joga. Há um período de inscrições antes da competição e depois abre de novo, ou como é que está agora? Até acho que é o final da última rodada, se eu não me engano, da primeira do fase? primeiro turno, onde você pode fazer essa inscrição. Tá. Depois, passando de fase, você pode fazer substituição de até 4 atletas que já estão nessa relação. Entendi. Né? E só chamar o torcedor, né, que acho que é um jogo importante, é um jogo... Quem que está feito do trabalho técnico do Flamengo? É o Marcelo Marelli. O Marcelo já está com a gente há 2 anos, foi nosso treinador na Copa São Paulo, já tinha sido treinador do Sub-20. Então ele é o nosso treinador. Legal, parabéns. Ricardo, quem que está à frente do AD? Cláudio Matozinho, fez uma campanha boa ano passado com o Mogi, trouxemos e tem correspondido, tem feito um bom trabalho. Legal. E a direção, o diretor Milton, que está lá há 3 anos com a gente no clube, indo para o 4º ano, fazendo trabalho. A pergunta que eu fiz para o Edicinho, quantos atletas o Guarulhos hoje tem no profissional registrado?
23, acho que a gente tem ainda mais 3 vagas para trazer atletas, porque a gente esse ano foi muito legal que a base pode usar, então a gente tem usado muito a base, aqui os meninos da Copa São Paulo, enfim, então tem entrado em jogos, então a gente tem ainda 3 ou 4 vagas para definir. Legal. Tássio, vamos encerrando? Você quer... Não, apenas cumprimentar e dizer... Tássio vai estar lá, Tássio, com o microfone, na narração? Claro, sempre estive. Sempre estive. Nosso locutor maravilhoso. Quando Tássio, uma pergunta só, quando teve o clássico no profissional, você já ainda estava como presidente ou não era o presidente? Não era, né? Era o Bartoca. Era o Bartoca. Olha, até legal que... Aqui tá tudo, olha, tudo gente de futebol. O Tássio, nós estamos aqui com o Ricardo... essa pergunta, nós estamos com o Ricardo Agéia, que é o presidente do Guarulhos hoje, né? A agremiação essa que o Tássio já... teve a mesma responsabilidade, desafio, que foi estar na presidência do Guarulhos da Tássio. Você lembra a temporada que você ficou lá, Tássio? 2 anos. 2 anos, sim, mas lembra o ano que foi isso? 2000, a partir de 2000. 2000. Né? Não, mas não foi, né, não teve o clássico naquele ano. Não teve. Não teve. Gostaria de ter participado. E o Tássio então teve esse momento dele de futebol. E o Ulisses, esse que vos fala também, né? Não, eu ia perguntar, estava no Flamengo? Passei pelo Flamengo. Né? Eu digo sempre, olha, foram 4 anos da minha... Que legal, os dois, assim, mais ou menos estavam nas equipes profissionais como diretores, e a gente está agora aí... Por isso que como é plural isso, né? E democrático. Exatamente. E aprendi muito, né? Acho que tive uma participação também bacana lá com os meus nobres companheiros, Ricardo Beires, aliás, um abraço, o Wilson Davi, o Edson, grande vereador, grande amigo. Né? São pessoas que lutam pelo esporte da cidade, gente, é isso. Muitas vezes criticados, né? Porque, como disse o Edicinho aqui no primeiro momento, aqui, as pessoas às vezes do lado de lá não sabem o que acontece, né, Edicinho? Então, eu creio que a pessoa precisa de apoio, né? Você sabe, você tocou num ponto importante. Eu sempre disse e continuo dizendo, não é? Todo dirigente de clube deveria passar por um estágio dentro do clube. A imprensa, os cronistas esportivos deveriam passar por um aperfeiçoamento dentro dos clubes. Outro lado. Para poder ver o que acontece. Os bastidores, principalmente nos clubes com menos recursos. Assim, vamos encerrar. Posso rapidinho, Ulisses? A gente fez uma promoção agora, como o jogo é no Dia das Mães, a mãe que estiver acompanhada com o filho, estiver vestido de vermelho ou preto, não paga o ingresso. É uma promoção. Isso o clube que vai acabar custeando esse ingresso. Vamos repetir aqui, então, que eu acho legal isso aí. Ó. Tá? Mamãe, você que está nos assistindo aí, a mãe que estiver com o filho vestida de vermelho ou preto, ela não paga o ingresso. Esse ingresso vai ser custeado pelo próprio clube. Mas por que não para a mãe que está de azul? Não, é o mãe dele, mas por quê? Estende para a mãe que está de azul. Você tem que dar o prêmio também, ué. Não é isso? Ela pode ir de vermelho, como tem o vermelho no então ela só for de vermelho, ela vai poder. Se pagar com a despesa, não tem problema, né? Não, mas é assim, ele está... Tá bom, eu pago o imposto, o imposto que ele vai pagar. Eu pago o imposto da mãe que... não tem problema se ele estender a promoção para as mães do Guarulhos, porque as mães... Mãe é mãe em qualquer lugar. Então a gente tem que defender sempre mãe. Eu conheço a mãe dele e sei que é um amor de pessoa. Então as mães do Guarulhos, ele podia estender também, se fossem de azul acompanhado da mãe, o ingresso é subsidiado. A gente paga o imposto, não é problema. Fazer caixa lá para pagar a arbitragem, gente. Não, mas eu acho que o Flamengo, eu estou pleiteando isso aqui publicamente, que acho que a mãe do Guarulhos poderia também ser prestigiada com essa promoção. Por que não, Edson? O coração sensibiliza. Tá bom. Legal. Mais alguma coisa, Edson? Quer deixar mais um recado? Só agradecer mais uma vez a abertura que a gente teve aqui no programa Câmara Esportiva. Sempre à disposição. Sempre uma honra estar aqui. E chamar o torcedor, né? Tanto do Flamengo como do Guarulhos. Eu quero no domingo, 10 horas da manhã, R$10 ingresso inteiro, R$5 meia. Grande espetáculo. Aí será acho que uma grande partida. Eu quero acentuar que não tenho nenhum complexo e não acho inferior nenhum assessor de imprensa dos clubes de nossa cidade. É que a gente fala no sentido de conhecimento, óbvio, né? óbvio. Isso, sem dúvida, traria bons resultados. Sim. A presença do assessor de imprensa visitando periodicamente a imprensa de São Paulo e a própria imprensa local. Tá, se o nosso tá aqui, é bom que ele tá aprendendo. Eu acho que ele já tomou uns puxão de orelha, eu acho que a gente não vai ter mais problema com isso. Você fez um bom trabalho, eu acompanho o trabalho Não há nenhum complexo. Eu acho que você realiza um trabalho mas na prática as coisas são de complicadas. ideal. Cara, para fechar com você e a gente ir embora.
Agradeço vocês o convite, parabéns por motivar isso de forma saudável. A gente sabe que vocês estão sempre prestigiando e tentando dar o máximo, ajudar a gente no que pode. A gente agradece muito. Esperamos na segunda-feira, termos um bom jogo e vocês falarem desse bom jogo, que é isso que vocês também querem, né? Sim, olha, o legal disso tudo, gente, são duas entidades que têm todo o nosso respeito. Em toda a história esportiva de Guarulhos, a gente está falando da cidade, não do Guarulhos. Em toda a história esportiva da cidade de Guarulhos, 3 equipes se atreveram a essa grande tarefa, essa grande, árdua tarefa de trabalhar com futebol. O Golfinho, né, Tássio? 4, Macedo. Não. Né? Não posso esquecer do Macedo. União Vila Augusta. União Vila Augusta, então é isso. E a Sociedade Esportiva Guarulhos. Sim, mas aquelas que realmente estão aí, que fizeram, que conseguiram espaço no profissional, que estão tentando alguma coisa para a cidade, são aqui as duas equipes, o Guarulhos e o Flamengo. Flamengo fundado em 1954 e o Guarulhos, você lembra, presidente? Em 1964. Então, pois é, olha aí, gente, né? Quantos anos de batalha, quantos anos de estrada aí tentando fazer, quem sabe, né? Que um dia tenhamos os nossos sonhos realizados de ter uma das equipes, ou as duas equipes, por que não, disputando a tão sonhada divisão especial, né, Tássio? O Flamengo quase chegou lá. Né? Quase, faltou pouquinho. Agora, não basta apenas os clubes galgar essa posição. O poder público precisa se compenetrar da sua responsabilidade. Sim, com ações. Se subir, aonde vai jogar? Eu pergunto. Se tem uma arquibancada no estádio Antônio Soares de Oliveira, interditada há vários anos, e ninguém toma nenhuma providência. Tá bom. Bom, produção, vamos embora? Ficamos por aqui. Obrigado pela audiência. Foi o Câmara Esportiva desta quinta-feira. Nós estaremos lá domingo, hein? 10 horas. Guarulhos, aliás, Flamengo, que é o mando de jogo. Só lembrando, o professor está me chamando a atenção aqui de novo, para a gente poder orientar o torcedor. Então, chegando no estádio Antônio Soares de Oliveira, do lado esquerdo, então, você, torcedor do Flamengo, a entrada vai ser pelo estacionamento. E no outro lado, o pessoal aí do Guarulhos, tá bom? Estão aí, finalizamos aí com os presidentes, Ricardo Agéia e o Edson Filho, com o uniforme das duas agremiações, tá bom? Tenham bons jogos, né? Bom jogo para vocês, para as equipes. E nós voltamos, se Deus quiser, na próxima terça-feira ao vivo. Mas, o Tassi com toda a equipe, domingo lá no estádio Antônio Soares de Oliveira. Tchau, tchau.